Colocar a mão na massa, fazer acontecer, é algo que me causa uma satisfação enorme. E eu vou ser bem sincera, se você me perguntar qual é o meu propósito, eu não sei. Mas uma coisa que eu sei e eu posso afirmar com muita segurança é que eu tenho uma grande satisfação em ver ideias sendo realizadas, em ver ideias sendo concretizadas. E por um motivo muito simples. A gente hoje vive num mundo extremamente agitado, num mundo cheio de problemas, são questões políticas, questões sociais, a gente vive um cenário econômico que é instável, as pessoas elas estão com problemas, e chega uma hora que eu me pergunto, o que é que a gente pode fazer para resolver esses problemas? O que é realmente possível? Algumas mudanças elas são gigantescas e estruturais e talvez a gente não dê conta. Mas aqui do micro, né, desse macro que é o meu mundo, o que é que eu posso, o que é que a gente pode fazer, o que é possível ser feito, o que é que a gente consegue transformar. E quando eu vejo uma ideia, um projeto, um negócio, ele saindo do abstrato e ganhando forma, eu fico muito feliz porque eu vejo um avanço. Porque assim, a gente já sabe as coisas que não estão funcionando no mundo, mas cadê a solução? Né? E para que a solução ela apareça, então a gente precisa criar, a gente precisa inventar, a gente precisa inovar, a gente precisa fazer de um jeito diferente, a gente precisa fazer as coisas, fazer com que as coisas novas elas apareçam e a gente precisa experimentar, né, se elas realmente elas são possíveis, né, de serem concretizadas. E quando isso acontece, é uma sensação de um avanço. Claro que não vai dar para resolver tudo, né? Nossas forças, né, e as nossas capacidades, elas têm certas limitações, mas se a gente trabalha dentro do nosso possível, a gente avança. Claro que tem questões que elas devem ser tratadas com a ajuda de psicólogos, com terapia, mas não é essa aqui a minha função. Eu sou administradora e aproveito para me apresentar. Eu sou Milena Rego, consultora de turismo e administração desde 2003 e esse é o meu canal para a gente falar de empreendedorismo, economia criativa e inovação. Então, aproveita e já aperta o sininho, porque vão vir muitos vídeos pela frente. E eu conto um segredinho. Gente, esse é o episódio número 1. Esse é o nosso episódio piloto. Esse é o episódio que está inaugurando o canal. Então, ele tem um valor muito especial. Eu fiz pesquisas, tem bastante material que eu quero trazer aqui, mas para esse primeiro vídeo eu quis vir com o coração. Quis vir trazendo as observações que são da minha experiência. Estou falando aqui, né, de uma maneira genérica, mas é de uma maneira muito honesta as questões que eu estou trazendo aqui. Então, vou trazer mais alguns pontos e fica ligado. Então, continuando aqui o nosso papo, criar é algo que me deixa extremamente satisfeita. Ver novas ideias nascendo é algo que me deixa muito feliz, mas, gente, sem nenhuma ingenuidade. O processo criativo, tanto criação artística quanto uma criação de um negócio, um projeto, uma ideia, é algo que vai demandar energia e vai demandar vai demandar empenho. Então, muita gente acaba tendo uma certa resistência ou uma insegurança em criar, porque afinal aquela ideia, aquele projeto, negócio, ele nunca existiu antes. E é exatamente por isso que você precisa ter na sua bagagem o máximo de ferramentas possíveis
para estar cobrindo aqueles cenários que eles são imprevisíveis, e isso te dá segurança. Claro que você também não precisa fazer tudo, saber o que é que você pode delegar, que você pode ter parceiros no meio do caminho, e no final, e nessa hora a gente não pode perder de vista, né, o que é que a gente quer alcançar, né, qual é o problema que a gente quer resolver. Não é para ficar de olho no problema, não, é para ficar de olho e para correr atrás da solução, chegar nesse lugar de satisfação. E com isso, eu já posso trazer para vocês um novo ponto. O resultado, ele faz diferença. Então, eu vejo muitas pessoas falando: eu tenho vontade, eu vou experimentar para ver o que é que vai dar, eu ainda não tenho muita certeza. E ela vai ali, tem ali uma ideia, e ela fica ali naquele lugar à parte, um pouco afastada. E é algo que eu posso dizer que com esse tipo de postura, quando a primeira dificuldade aparece, a ideia ela acaba indo para o brejo. Porque é nessa hora que a ideia ela vai demandar esforço, que ela vai demandar dedicação, que ela vai demandar constância. Talvez você fazer ou aprender algo que não seja algo que você goste muito, ou então adiar por um tempo aquela ideia, ou então, enfim, vai aparecer alguma demanda relacionada àquela ideia, e é nessa hora que as pessoas acabam se afastando. Então, e o que é que faz, né, a gente manter o foco, manter o empenho, é a gente ter em vista o resultado que a gente quer alcançar. Né? Pensar qual é o problema que motivou. Não é para ficar preso no problema, não é isso. É pensar que eu tenho um problema e eu estou em busca da solução desse problema. E é isso que faz a gente caminhar, e isso faz uma total diferença na hora que a gente está trabalhando com coisas, né, com ideias ligadas à inovação e à economia criativa. Outro ponto importante aqui no nosso papo é que não basta fazer, é preciso fazer do jeito certo. É uma queixa muito comum que eu escuto das pessoas quando elas falam que elas só trabalham, que elas estão exaustas, ou que elas já investiram ali um tempo naquela ideia ou naquela questão e não estão tendo o resultado que elas esperavam. E daí é preciso fazer do jeito certo, é preciso localizar muito bem qual é o problema, qual é a questão, e buscar a solução para aquele ponto. Porque às vezes a pessoa está ali trabalhando, mas ela também está trabalhando do mesmo jeito, ela não está fazendo nenhuma melhoria, ela também não está desenvolvendo ali nenhuma habilidade nova que precisa para que aquele resultado que ela está querendo. Então, realmente, não basta só fazer e ter um empenho de energia. É preciso usar, né, a sua energia, a sua força de trabalho com inteligência. E que esse empenho de trabalho que você está tendo também precisa estar conectado com o resultado que você quer alcançar. Então, sim, empenho sim, mas também tem que fazer do jeito certo. E para finalizar, você não é o seu negócio, você não é a sua ideia, você não é o seu projeto. É algo que acontece demais. Muitas pessoas, elas se confundem a sua própria personalidade com aquilo que estão executando. Claro que ninguém vai fazer nada que não esteja conectado, né? Que não tenha afeto, que não tenha gosto, que não tenha uma conexão emocional com aquilo. A questão é quando a pessoa ela se perde. E aí, quando o projeto ele tem, né, o projeto, a ideia, ela tem algum problema, ela pega aquela carga daquele problema e ela coloca todo nas costas. E começa ali num processo de autodepreciação, porque
eu não faço nada, eu não consigo nada, as coisas não dão certo, eu não sei mais o que é que eu tô fazendo aqui. E com isso ela traz para um lugar de proximidade, mas que é uma proximidade que é perigosa. Porque ao invés dela olhar para o projeto e perguntar o que é que isso aqui está precisando para funcionar, qual é a solução que eu consigo aqui, o que é que isso aqui, onde é que eu tô, onde é que está errando, o que é que não está funcionando. E quando ela faz isso, ela coloca ali uma distância, né? E ela separa, né? O criador, o criador da criatura, ela coloca ali um pouquinho de distância. E isso é extremamente importante para não entrar numa enxurrada emocional e com isso o projeto acabar, ou a ideia acabar naufragando, indo por água abaixo. Então, você não é necessariamente a sua ideia, você não é o seu projeto, mas ela é sim resultado dos seus esforços, é resultado daquilo que você faz. E chegamos ao final do nosso episódio de estreia. Se você chegou até aqui, eu fico muitíssimo grata, porque eu também estou começando algo novo na minha vida e que bom que eu tenho você apoiando. Então, desejo também que você tenha força, coragem, determinação, inspiração para começar coisas novas na sua vida. Aproveita e já manda esse vídeo para quem também está começando alguma coisa nova ou que está precisando começar alguma coisa na vida. E deixa aqui nos comentários, gente, qual é a sua dúvida, qual é a sua questão, suas dificuldades, suas conquistas, suas vitórias quando começa algo novo. O que é que você começou que te fez muito bem? Conta aí para mim e fica ligado, ativa as notificações que tem mais material, tem mais assunto para gente trazer aqui no canal, porque digo para vocês, estamos só começando.